Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um videocast da Afya Ped Papers, o canal onde você aprende pediatria, mesmo tendo pouco tempo para estudar. Meu nome é Lígia Lawande, sou uma das editoras aqui da Afya Ped Papers e hoje eu vim quebrar um galho de vocês. Eu vou ler um documento científico que é extremamente importante, especialmente se você vai fazer prova do TEP, título de especialista em pediatria, porque, assim como eu, a Sociedade Brasileira de Pediatria é apaixonada por gastroenterologia pediátrica e eles têm colocado cada vez mais questões sobre temas de gastroenterologia pediátrica. Mas eu entendo por quê, pessoal. A gastropediatria, ela tá na vida do pediatra, né? Crianças têm distúrbios gastrointestinais desde o dia que eles nascem. Então, por isso, é um tema extremamente importante. Então, o documento que a gente vai ler juntos hoje vai ser o documento de 2022, tá? Ele é meio antiguinho, mas ele é maravilhoso, que é Distúrbios Gastrointestinais Funcionais no Lactente e na Criança abaixo de 4 anos, um guia para a prática diária. Então, é um distúrbio que fala sobre... É um documento que fala sobre os distúrbios gastrointestinais funcionais em menores de 4 anos. Então vamos começar, gente, respondendo uma pergunta que é muito frequente. O que são os distúrbios gastrointestinais funcionais, Então esses distúrbios, eles estão extremamente ligados à vida do pediatra, porque existe uma frequência nas crianças de 15 a 30%, uma prevalência de distúrbios gastrointestinais funcionais de 15 a 30%. Então a gente está sempre lidando com isso, E o termo funcional, ele vem sendo cada vez mais substituído pelo termo desordens do eixo cérebro-intestino, tá? E isso traz, esses distúrbios, eles trazem sintomas crônicos ou recorrentes, que não são explicados por nenhuma doença orgânica ou estrutural ou alteração bioquímica que você identifica através de exames, por exemplo. Não, você não consegue identificar a causa desses distúrbios, tá? E aí, existem algumas justificativas. Por que será que tem criança que tem cólica? Por que será que tem criança que tem diarreia funcional? O que está acontecendo, Então, são crianças que têm um desenvolvimento neuropsicomotor normal, eles têm sintomas, eles são crianças que não têm nenhuma anormalidade, mas que têm esses sintomas como uma resposta mal adaptativa de comportamento que foi desencadeada por estímulos internos e externos. Deixa eu explicar melhor para vocês. A criança, ela tá nesses primeiros anos de vida, nesses primeiros meses de vida, depois que nasceu. Desde que ela era lá um feto, ela vem se replicando e aumentando de tamanho e se desenvolvendo e se fazendo, E essas mudanças, depois que o bebê nasce, elas continuam acontecendo. Então, você tem aqui um rápido crescimento, uma rápida modificação, e esse bebê tem que se adaptar rapidamente a essas mudanças. Alteração no sistema imunológico, alteração no sistema digestório, alteração na motilidade, alteração na composição da microbiota. Todas essas mudanças, é só você pensar, Um bebê duplica de tamanho, duplica de peso aos 4 meses de idade. Pensa você duplicar de peso, quantas mudanças acontecem, quantas células novas são criadas. Então, espera-se que algumas crianças respondam de uma maneira inadequada, que a gente considera inadequada, a essas modificações que ela está sendo submetida no corpo. E aí ela vai acabar respondendo com choro exagerado, ou com vômito, ou com diarreia, por uma questão adaptativa, tá? Então, esses distúrbios funcionais, eles são uma resposta aos estímulos internos e externos que cada indivíduo responde de uma maneira, a todo esse crescimento, a toda essa modificação que vem acontecendo. Por isso é chamado de distúrbio do eixo cérebro-intestino, tá? Porque tem uma associação extremamente importante com a maturação do sistema nervoso central.
Especialmente nessa faixa de idade, que é o que o documento diz, de menores de 4 anos de idade, tá? E os distúrbios funcionais gastrointestinais ou distúrbios do eixo cérebro-intestino, eles são classificados através dos critérios de Roma IV, que foi uma sistematização, né? Uma maneira de fazer, de sistematizar os sintomas e criar critérios para diagnosticar esses distúrbios, já que eu não tenho nenhum exame específico, nenhuma alteração bioquímica, nenhum marcador que faça o diagnóstico desses distúrbios, tá? Então, a gente tem no lactente, na criança menor de 4 anos, alguns distúrbios gastrointestinais funcionais. Regurgitação do lactente, síndrome de ruminação, síndrome dos vômitos cíclicos, cólica do lactente, diarreia funcional, disquesia do lactente, constipação intestinal funcional. Estes são os que vão aparecer com maior frequência, né, nessa idade menor de 4 anos. Os primeiros distúrbios a aparecer no bebê são disquesia, cólica e regurgitação do lactente. Esses geralmente são os primeiros distúrbios funcionais que vão surgir numa criança. Constipação intestinal também pode surgir logo nos primeiros meses de vida, mas a gente tem que tomar muito cuidado quando a constipação aparece no primeiro mês de vida. Você tem que investigar umas outras causas orgânicas, né, para constipação, que não seja uma constipação funcional, que é o tema de hoje, né? Depois, numa idade mais velha, depois da introdução alimentar, você pode ter a diarreia funcional, ela vai aparecer por aqui. A síndrome dos vômitos cíclicos geralmente aparece depois do primeiro ano de vida. E aí, esses são os distúrbios que nós vamos conversar hoje, tá? A síndrome da ruminação, ela também pode acontecer já depois nos primeiros meses de vida também, tá? Bom, então, depois dessa breve introdução sobre o que são os distúrbios funcionais, vamos entrar nos distúrbios propriamente ditos. É importante a gente lembrar aqui, gente, que os distúrbios funcionais, eles não causam problema para o bebê, mas eles causam uma grande ansiedade e desespero nos pais, especialmente a cólica do lactente, tá? Então, por mais que não sejam distúrbios que causam problemas, eles podem causar uma disruptura e uma ruptura na dinâmica familiar. E a constipação funcional, quando não identificada e não tratada, essa sim pode gerar sérios problemas no futuro desses pacientes. Então, a gente não pode negligenciar os distúrbios funcionais. Nós temos sempre que explicar muito bem quem é quem aqui para os nossos pacientes. Então, vamos começar com o primeiro distúrbio aqui colocado no documento, que é a regurgitação do lactente. Então, o que é a regurgitação do lactente, pessoal? Então, ele começa falando que a regurgitação é uma manifestação clínica mais comum e que pode estar associada a vômitos, né, dentro da doença, do distúrbio regurgitação do lactente. A gente costuma falar refluxo fisiológico para regurgitação do lactente. É a mesma coisa, tá? São sinônimos. Então, na anamnese, a gente tem que fazer a diferenciação do que é regurgitação e do que é vômito. Eu espero que você já saiba disso. A regurgitação é um movimento passivo. O alimento simplesmente sai do estômago e vem para o esôfago, sem força. Já o vômito tem esforço. Então, o vômito tem contração do diafragma, tem entrada do corpo do estômago entrada do fundo, sobre o corpo para causar a eliminação do alimento do estômago. Então, tem toda uma força, tem náusea. Regurgitação não, simplesmente sai. Então, não é o volume que é expelido que diferencia a regurgitação do vômito, e sim a presença do esforço, tá? E muitas famílias acham que a regurgitação, na verdade, é vômito. Só que isso aí você tem que orientar eles e falar, não, veja bem, isso aí é regurgitação. E a regurgitação, na maioria das vezes, não tem problema nenhum, né? É só um quadro de regurgitação do lactente. E os bebês têm muitas regurgitações por aumento do número de relaxamentos do esfíncter esofágico inferior e também pelo aumento da duração desses relaxamentos. Então, o esfíncter esofágico inferior fica mais tempo aberto e acaba subindo mais conteúdo do estômago. E essas manifestações clínicas da regurgitação do lactente vão desaparecer ao longo do primeiro ano de vida com a maturação. Todos os distúrbios funcionais nos primeiros anos de vida dependem principalmente da maturação, né? Do sistema nervoso central e também
da musculatura, né, do esfíncter esofágico inferior. A prevalência de regurgitação do lactente, que quando a gente fala dos critérios de Roma 4, então aqueles pacientes que fecham critério para regurgitação do lactente, que eu já vou falar para vocês quais são os critérios, a gente tem uma prevalência de 14 a 24% de regurgitação do lactente ao longo do primeiro ano de vida. E a gente pode ter, nos 4 meses de vida, uma prevalência de 41 a 67% de regurgitação do lactente nos 4 meses de vida. Ou seja, a maioria dos bebês tem regurgitação e tá tudo bem. Mas, frequentemente, isso aí é motivo de preocupação para os pais, tá? Então, a gente tem como critérios de Roma 4 para regurgitação do lactente. O seguinte, pessoal, notem aí. Eu preciso que o bebê esteja entre as idades de 3 semanas e 12 meses de vida. Então, não tem regurgitação do lactente depois de 1 ano de idade. Se o paciente começa a ter regurgitações excessivas depois de 1 ano de vida, eu preciso pensar em outra coisa. Não pode ser regurgitação do lactente, tá? Então, eu preciso ter em um bebê que não tem nenhum outro problema de saúde. Isso está no critério. Primeiro, 2 ou mais regurgitações por dia durante um período de 3 semanas. Segundo, a ausência de náusea, hematêmese, aspiração, apneia, déficit de crescimento, dificuldade para alimentação ou para deglutição e posturas anormais. Pronto. Preencha esses critérios, eu vou falar que é regurgitação do lactente. Vamos tentar trocar o nome que a gente utiliza, né? A gente usa muito refluxo fisiológico. Vamos trocar para regurgitação do lactente, que esse é o nome mais correto. Tudo bem? O principal diagnóstico diferencial entre regurgitação do lactente é a doença do refluxo gastroesofágico. Então, a gente tem que pensar, principalmente, nos diagnósticos, né, nos sinais de alarme que esse paciente tem e outros pontos que me façam pensar na doença do refluxo gastroesofágico. Então, sinal de alarme, por exemplo, perdendo peso, bebê tá letárgico, tem vômitos persistentes, tem vômitos biliosos. Isso aí não é regurgitação do lactente. Vômito bilioso, primeira coisa que eu tenho que pensar é obstrução, né? Tem alguma coisa errada. A criança tem convulsão associada? Não é regurgitação do lactente. Então, observar esses sinais de alarme, tá? Na presença de sinais de alarme, a gente tem que investigar isso de uma maneira mais adequada. Então, o que me faria pensar em doença do refluxo? O paciente chora enquanto mama, não aceita muito bem a alimentação, recusa a alimentação mesmo quando está com fome, apresenta vômitos, não está ganhando peso de maneira adequada, tem uma dificuldade intensa para se alimentar. Nessa situação, eu preciso considerar como a hipótese de doença do refluxo, tá? Mais uma vez que eu já identifiquei que o paciente tem só regurgitação do lactente, que é o distúrbio funcional, o que eu vou fazer? Não vou tratar com medicamentos. Não existe necessidade de intervenção medicamentosa, tá? Então, não é para usar procinético, domperidona, bromoprida, inibidor de bomba de próton, famotidina, antiácido, não é para usar nada disso, tá? Você vai fazer o quê? Você vai manter o aleitamento materno em livre demanda se o bebê tiver em aleitamento materno. Você pode, não tem então justificativa para modificar o leite materno. Você pode utilizar fórmula AR, se o bebê estiver utilizando fórmula infantil. Lembrando que o AR não é anti-refluxo, é anti-regurgitação. Então, aqui você poderia utilizar as fórmulas ARs, tá? Lembrando que as fórmulas espessadas, elas diminuem a frequência e o volume das regurgitações, mas elas não diminuem o tempo de exposição do esôfago ao material regurgitado. Então, o paciente, quando ele regurgita, ele continua tendo a exposição ácida ali, mas a frequência e o volume das regurgitações vão ser diminuídos com o uso de fórmulas espessadas. Então, seria aqui um indicativo. Mas se o bebê está em aleitamento materno exclusivo, não tem que fazer nenhuma mudança em relação à alimentação. Beleza, gente? Então, a ausência de sinais de alarme vai te afastar outras causas de doença, faz você pensar na regurgitação do lactente
e a gente tem que orientar apenas que vai passar, tá? Medidas posturais. A criança tem que dormir de barriga para cima, não precisa ser elevada a cabeceira, tá? Depois de mamar, você pode deixar a criança no colo um pouquinho em pé, 20 minutos, mas na hora de deitar, não precisa levar a cabeceira do paciente, tá? Isso já está associado a eventos mais adversos. A posição de dormir é barriga para cima, horizontal. Fechou? Vamos então para um próximo distúrbio funcional. Vamos falar sobre a cólica do lactente. Então, o que é cólica do lactente, pessoal? Isso aqui é um desastre na vida de qualquer pai e mãe que tem a criança com cólica do lactente. Porque esse bebê tem um choro intenso, irritabilidade, inquietação. E isso é a principal manifestação clínica da cólica do lactente, tá? Os primeiros critérios, né, de cólica foram descritos na década de 50 pelo Wessel. Então, aquela regrinha, a famosa regrinha de 3 de Wessel. A gente utiliza ainda a regra de 3 como critério, nos critérios de Roma 4, mas só para pesquisa clínica, tá? Então, vamos lá, vamos direto para os critérios. Para fins de assistência, ou seja, para fazer o diagnóstico, esse bebê tem cólica do lactente, e para fazer algum tipo de intervenção, eu vou utilizar o seguinte critério. Vou falar para vocês critérios de Roma 4, ó. Então, o bebê tem que ter uma idade menor do que 5 meses de vida no início e no término dos sintomas. Então, isso tudo tem que começar e terminar com até 5 meses. As crises são caracterizadas por períodos prolongados e recorrentes de choro, desconforto ou irritabilidade. Segundo os cuidadores, esses episódios não têm uma causa evidente e os cuidadores também não são capazes de solucionar ou de prevenir essa sintomatologia. Terceiro critério, ganho de peso normal, ausência de febre ou de outras doenças, tá? Então, esse seria o critério para assistência. Agora, você está a fim de fazer pesquisa clínica sobre refluxo? Aí você precisa de relato de choro, desconforto ou irritabilidade por mais de 3 horas em 3 ou mais dias na última semana. Beleza? Segundo critério, né, tem que ter um registro prospectivo de choro, desconforto e irritabilidade durante pelo menos um período de 24 horas. Então, isso para fim de pesquisa. Mas aqui, imagino que a maioria de vocês vai fazer assistência desses bebês. Então, são esses critérios iniciais que eu falei. Lembrar dos meses, tá? Menor de 5 meses. Então, a cólica do lactente, ela pode durar um período prolongado, né? Bem, então, a definição dos critérios de Roma 4, ela foi ampliada. A gente consegue fazer muito mais diagnóstico de cólica agora, porque eu não preciso de 3 horas, 3 dias, etc. E isso fez com que a prevalência de cólica aumentasse, né? Então, a gente tem aqui mais de 20% dos bebês com cólica, tá? Com cólica do lactente, são bebês menores de 5 meses. Uma coisa importante da cólica é que ela está associada com a imaturidade. Imaturidade do sistema nervoso central, imaturidade digestiva, imaturidade imunológica, imaturidade de tudo. Tá? Então, essa é a gênese principal da cólica. E você tem também aqui alteração na microbiota intestinal, também que pode ser uma gênese da cólica, tá? Então, a cólica, ela é um fator que tem uma interferência muito grande na dinâmica familiar, por isso esse é um distúrbio que não pode ser negligenciado pelos cuidadores, né, por nós, promotores de saúde, de maneira nenhuma, tá? As crianças que têm cólica, que têm choro e irritabilidade excessiva, são sujeitas a serem as maiores vítimas de violência, especialmente a síndrome do bebê sacudido. Então, cabe a nós, pediatras, reconhecer famílias de risco, então aquelas que estão muito ansiosas, muito estressadas, porque não conseguem dormir direito, e fazer intervenção para que essas violências não aconteçam, tá? Existe uma grande dúvida se a cólica é um distúrbio gastrointestinal ou se ela está muito mais associada com alterações neurológicas. Tanto que, em 2025, quando for sair o Roma 5, que é a próxima atualização, vai haver uma mudança do nome
cólica do lactente, porque a cólica te remete a pensar na barriga automaticamente. Mas existe essa dúvida se os sintomas eles estão relacionados com o trato gastrointestinal ou estão muito mais relacionados ao sistema nervoso central. Então, muito provavelmente, o nome da cólica vai mudar para choro do lactente lá no futuro, tá? Muito bem. Se a cólica é causada pela imaturidade do trato gastrointestinal, do sistema nervoso central, alterações de microbiota, etc., como é que eu vou tratar isso daqui? O tratamento da cólica ele está ligado à tranquilização dos pais e orientação de que isso vai passar. Mas isso é um grande desafio, né? Tranquilo, falar só que vai passar aí o choro do seu filho. Espera 5 meses que vai ficar tudo certo. Os pais vão jogar um sapato na tua cabeça, né? Não dá. Você tem que tentar fazer alguma coisa. Então, o que a gente pode fazer para tentar minimizar a cólica? De acordo com esse documento, tá? Eu não vou falar sobre outras medidas que existem para tentar minimizar a cólica. Vou falar só o que está nesse documento. Não vou falar cólica e calme, não vou falar em drogas que não estão no documento, tá? Então, primeira coisa, se os bebês estão em aleitamento artificial, a gente pode considerar, no primeiro momento, fórmulas infantis específicas para distúrbios gastrointestinais funcionais. Quem são essas fórmulas? Nome comercial, Nansensitive e o Aptamil Sensitive Active. São fórmulas que têm menor quantidade de lactose, elas têm um pouquinho de espessante, elas têm uma proteína diferenciada, e isso tudo pode ajudar a diminuir os sintomas gastrointestinais funcionais, tá? Então, seria uma medida que está aqui no documento. Se esse choro intenso persiste, pode ser necessário a troca da proteína. Então, eu vou trocar a proteína da fórmula infantil que esse bebê estava usando por uma proteína extensamente hidrolisada, para afastar aí a possibilidade da alergia à proteína do leite de vaca tá causando esses sintomas de cólica, tá? No bebê que está em aleitamento materno exclusivo, eu posso tentar fazer uma dieta de restrição do leite de vaca pela mãe. E aí, a gente pode fazer essas dietas para observar se o paciente vai ou não melhorar os sintomas. E assim que ele melhorar os sintomas, eu tenho que fazer o teste de provocação. E o teste de provocação vai ser retornar a proteína íntegra para o bebê ou para a mãe, tá? Esse teste de provocação tem que ser feito, e isso é uma coisa que eu acho um absurdo, mas a minha opinião aqui não vale muita coisa, entre 4 semanas a 12 semanas da exclusão. Mentira, a minha opinião vale sim. Vamos fazer uma pausa aqui. 4 a 12 semanas após o afastamento, é o que eles colocam aqui no documento. O que acontece em 12 semanas, gente? Se eu for deixar essa mãe, se o bebê tiver em aleitamento materno exclusivo, 12 semanas sem consumir leite de vaca, eu tô falando de 3 meses. Em 3 meses, a cólica já desapareceu, já acabou. Então, o meu teste de provocação não vai mudar nada, né? Porque os sintomas passaram, não porque o paciente precisava desse período de exclusão, mas sim porque a cólica passou, né? Então, esse teste de provocação depois de 12 semanas eu acho o fim do mundo, mas é o que tá aqui no documento. 4 a 12 semanas de afastamento, tá? Quando você vai ler os documentos de APLV, eles falam de 2 a 4 semanas de exclusão. Então, isso aqui... Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria é que faz a prova do TEP, então a gente tem que obedecer o que está escrito aqui, tá? Aqui ele coloca também que alguns probióticos podem ser utilizados para reduzir a duração diária do choro de alguns dos lactentes em aleitamento natural e em uso de fórmulas. Então, você poderia utilizar. Eles não citam aqui no documento quem são esses probióticos, mas eu falo para vocês. É o Lactobacillus reuteri e o Bifidobacterium BB12, tá? Esses seriam os probióticos. Ele segue aqui no documento falando que a explicação do neurodesenvolvimento dos lactentes tem sido sugerida na cólica infantil. Então, existe uma falta de controle neurológico no comportamento durante esse período da cólica e a gente vai ter uma melhora desse controle quando o córtex cerebral fica maduro, que vai ser por volta dos 3, 4 meses de vida, tá? Por volta dos 3 meses de idade. Também existe aqui uma outra hipótese de que os bebês com cólica, eles têm uma capacidade reduzida de reconhecer efeitos calmantes, como, por exemplo, colo da mãe ou a sacarose, né? Ele fala aqui do sistema endógeno de aceitação da sacarose, que a sacarose, ela tem um efeito calmante, um efeito de reduzir choro, dor, irritação.
Claro que ninguém tá falando para dar açúcar para os bebês, mas eu tenho certeza que você já fez isso na UTI neonatal, ou em algum lugar, colocou um G50 no dedo da luva e colocou pro bebê sugar um pouquinho para ficar mais calmo, porque a gente sabe que isso funciona às vezes. Mas nos bebês que têm cólica, esse sistema endógeno opioide, que é o sistema de acalento, de calma, não tá muito bem formado, tá? Então isso aí é uma das justificativas. E isso me fala mais ainda, né, dessa associação do sistema nervoso central na cólica. E que o mais importante aqui é você orientar a família de que precisa ter paciência, calma e esperar que isso tudo vai passar antes dos 5 meses de idade. Tudo bem? Então, o que está no documento sobre cólica é isso. Vamos passar para terceiro distúrbio gastrointestinal funcional do dia, que é a disquesia do lactente. Muitos de vocês confundem disquesia com cólica. Não vamos confundir mais. A cólica é aquele choro que acontece sem ter motivo nenhum. A disquesia vai estar associada ao processo de evacuar. Mesmo que o paciente não evacue, ele pode só soltar um pum. Mas aquela força, aquele estresse todo que o bebê passa, está associado ao momento da evacuação, tá? Então, a disquesia do lactente, ela vai acontecer decorrente da incoordenação entre a contração da musculatura abdominal e o relaxamento do assoalho pélvico para permitir a evacuação. O bebê não consegue fazer isso. Ele contrai a barriga, contrai o assoalho pélvico e aí não evacua nada, tá? Então, a disquesia pode acontecer antes das tentativas de evacuação também. Ela pode ser encontrada até os 9 meses de idade. E ela ocorre com uma frequência aí mais ou menos de uma prevalência de mais ou menos 4% dos lactentes. É menos frequente que a cólica, é menos frequente que a regurgitação, mas é um distúrbio que incomoda muito os pais, tá? Então, quais são os critérios de Roma 4 para justificar a disquesia? Então, devem estar presentes as duas condições abaixo antes dos 9 meses de idade. Pelo menos 10 minutos de esforço ou choro antes da eliminação com ou sem sucesso de fezes. Segundo, a ausência de outros problemas de saúde. Então, esses são os critérios de Roma 4, tá? Em geral, os sintomas persistem por 10 a 20 minutos. Os sintomas são o quê? Ficar vermelho, fazer muito esforço, chorar, ficar incomodado, dobrar a perna, se esticar. E isso aí fica vermelho ou fica até mesmo roxo em cada esforço para evacuação, tá? Bom, a disquesia do lactente não requer nenhum tratamento específico e vai desaparecer espontaneamente. E isso é importante da gente falar para os nossos pacientes, tá? Porque muitas vezes eles vão adotar práticas que não são recomendadas, como por exemplo, supositório, não é para fazer nada, ou até mesmo eles pedem para fazer algum laxativo para o bebê. Primeiro que a gente não deve usar nenhum tipo de laxativo antes dos 6 meses de idade, tá? E segundo, que não tem indicação. Não tem indicação de laxante, não tem indicação de supositório, não deve ser feito nada. Isso aqui é um aprendizado. O bebê vai aprender que ele tem que relaxar a musculatura do assoalho pélvico para conseguir evacuar. Não é você que vai colocar um supositório lá dentro para ajudar, tá? E também não tem necessidade de laxativo. Por quê? Porque a hora que o bebê evacua, as fezes saem macias. Isso aqui não é um quadro de constipação, tá? Então, não tem que fazer nada. O que a gente tem que fazer? Orientar os pais sobre a benignidade. Isso aqui vai passar. O bebê vai aprender a relaxar o assoalho pélvico e vai ficar tudo bem, tá? Então, é só esclarecer os pais que não tem nenhuma doença aqui e que não precisa de nenhum tipo de tratamento. Tudo bem? Galera, você que ainda não é nosso aluno da Ped Papers, infelizmente a gente vai ficar por aqui. Então, agora vai começar o conteúdo exclusivo para os nossos alunos. E aqui nós vamos terminar com outros temas importantes: constipação, ruminação, vômitos cíclicos e diarreia funcional. Então, se você ainda não é nosso aluno, seja nosso aluno. Faça inscrição em algum dos nossos cursos. E para você que é nosso aluno, bora continuar. Beijo para quem não é. Seja em breve.